Então, essas regras aí servem para quase todos os verbos, mas é quase todos mesmo. O único que não vai se encaixar nessa explicação aí é o... Finalmente acertei esse setup, tá bonitinho. Diferente da bagunça que tem no fundo em todos os outros vídeos. Enfim, a bagunça tá pra lá, vocês não estão vendo. Hey guys, how is it going? My name is Ana e eu sou professora de inglês há alguns anos, então eu decidi criar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei e do que pode ser útil para você que está tentando aprender inglês. Então, se você está interessado ou interessada, fica aí para saber como é que a gente usa o Simple Past. Eu realmente espero que vocês não estejam ouvindo o barulho dessa obra. Não dá para gravar de manhã, gente. Impossível. Ah, e fica até o final se você quiser me ver explicando uma piada intraduzível da série Teen Wolf. Sim, pleno 2021 e eu tô assistindo Teen Wolf. Sue me, I guess. So, let's talk about the past, baby. Let's talk about you and me. Essa não é a letra da música, but it works. Simple past ou past simple. A gente escuta falar das duas formas. Que seria o passado simples. Mas muitas pessoas acham que ele não é simples, não. Mas pelo menos ele não é o present perfect. Muitas pessoas não gostam desse. Um dia a gente vai fazer vídeo sobre isso. Então a gente usa o simple past para falar de coisas que aconteceram no passado num tempo determinado. Mas como assim? Por exemplo, eu posso usar o simple past para falar I ate Korean food yesterday. Eu comi comida coreana ontem. Porque ontem, yesterday, é um tempo específico, um tempo determinado. Agora, se eu fosse falar que eu já comi comida coreana na minha vida, eu não ia usar o simple past, eu ia usar o present perfect. Porque na minha vida não é um tempo determinado, é um tempo muito amplo. Mas present perfect é um assunto para outro vídeo, então abstrai. Claro, gente, se a única forma de falar do passado que você já aprendeu é simple past, take a shot every time I say simple past, usa ela mesmo, não importa se o tempo é específico ou não. As pessoas vão te entender e se elas não entenderem, elas perguntam até vocês conseguirem se entender. Esse vídeo é só para vocês saberem qual é a forma gramatical correta e como usá-la. Então vamos lá. Em quais situações que a gente usa o simple past? Como eu já disse antes, a gente usa para falar de alguma coisa que aconteceu num tempo determinado no passado. She went to Spain last year. Ela foi para a Espanha ano passado. Ano passado sendo o tempo específico, last year. They got married 3 years ago. Eles se casaram 3 anos atrás. 3 anos atrás sendo tempo específico determinado. Também usamos para falar de um hábito ou uma ação repetitiva que acontecia no passado. We took the bus to school when we were kids. A gente pegava o ônibus para ir para a escola quando a gente era criança. Então isso era um hábito, né, uma coisa que acontecia no passado, mas não acontece mais. I went to the museum every week when I lived in London. Eu ia para o museu toda semana quando eu morava em Londres. I wish. Então, um hábito que acontecia no passado. E também alguma coisa que foi verdade por um tempo no passado, mas agora não é mais. They lived in Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. I don't know. Então, eles moravam em Porto Rico, mas eles não moram mais. He studied law at Harvard. Ele estudou direito em Harvard, mas agora ele não estuda mais. Ele já se formou ou, sei lá, desistiu. Se bem que você pagar uma mensalidade de Harvard pra desistir, gente. Dá não? Bom, já pagar não dá. Enfim, back to the point. Someone shooting his dinner. Gunnar, probably. Oh, yes, I met him earlier. He was 19 when Harriet disappeared. Então, agora que a gente já sabe os usos, vamos ver o formato. Para fazer uma afirmação no past simple em inglês, é só você conjugar o verbo principal da frase no passado. E em inglês, a gente tem verbos regulares e irregulares. Com os verbos regulares, a gente só precisa colocar ed no fim do verbo. Então, enquanto que I play soccer a lot, eu jogo muito futebol no presente, I played soccer a lot in high school. Eu jogava muito futebol no ensino médio. Tá vendo? É só colocar o ed no fim do verbo e voilá. Tá no passado. Bom, isso aos regulares, tá? Os irregulares, eles são um pouquinho mais chatinhos, porque eles não têm regra nenhuma. Então você tem que decorar cada um deles. Eu vou deixar uma lista com os mais usados na descrição. Minha recomendação é que se você está tentando aprender mesmo, você tente decorar uns 5 por semana. É meio chatinho, but it really pays off. Realmente compensa. Uma coisa boa do inglês é que no passado o verbo é conjugado da mesma forma para todos os sujeitos. Então é I played, he played, you played, she played, it played, we played, they played, blá blá. Played igual
pra todo mundo. Não importa se é no plural, no singular, se é ele, se sou eu, igual. Porque imagina, pra aprender o passado em português, que a gente fala eu jogava, ou joguei, dependendo de qual for. Ele jogou, nós jogávamos, eles jogavam. Não ia dar pra aprender, gente. Ainda bem que eu nasci falando português. Quer dizer, não nasci falando, né? Mas nasci no Brasil. Ah, e se você não se inscreveu ainda, qual foi, bro? É de graça. Se inscreve aí. Bom, uma vez que você já sabe os verbos, para formar uma afirmação é fácil. Vamos ver como. I woke up late yesterday. Eu acordei tarde ontem. Woke sendo passado de wake. He got here last Sunday. Ele chegou aqui domingo passado. Got sendo passado de get. They traveled to China in 2018. Eles viajaram para a China em 2018. Traveled sendo passado de travel. It rained a lot last March. Choveu muito março passado. Rained sendo passado de rain. Mirror Master. What the boom? That's good. Thank you. We had a Mirror Master on our Earth, Evan McCullough. It wasn't a meta, though. He had some kind of mirror gun that he used. Bom, beleza. Simple enough. Mas e para falar na negativa, ou seja, para falar que algo não aconteceu? Se você já está estudando inglês, você deve se lembrar que para falar na negativa, geralmente a gente precisa de um verbo auxiliar para ajudar a gente na frase. A gente não tem isso em português, tá, gente? Então não adianta ficar tentando traduzir literalmente. No caso do present simple, presente simples, a gente usa o do ou o does para auxiliar a gente. E no caso do passado, a gente usa o did. Did é o passado de do. Então faz sentido que a gente use ele para ser o nosso verbo auxiliar no passado. Então, para falar o contrário dos exemplos que eu dei antes, como que ficaria? I woke up late yesterday. Aí a gente vai precisar do did not para fazer negativa. Então, como é que ficaria? I didn't wake up late yesterday. I didn't wake up late yesterday. Então, a gente coloca o didn't antes do verbo principal, wake, e aí a gente coloca ele na forma base dele. Ele não vai ficar no passado. Por quê? O did, ele já é o passado. A gente já tá falando do passado. Então, a gente não precisa repetir o passado. Então, vai ficar I didn't wake up late yesterday. Mesma coisa com os outros. Então, se a gente pegar He got here last Sunday e a gente colocar o didn't antes, a gente vai ter que colocar o got na forma base dele. Então, ficaria He didn't get here last Sunday. Sunday? Yeah. He didn't get here last Sunday. Porque got é o passado de get. E como a gente já tá usando did, não precisa do passado no got, get. They traveled to China in 2018. Ficaria They didn't travel to China in 2018. I didn't travel to China in 2018. I wish. It rained a lot last March. It didn't rain a lot last March. How many years did I listen to you go on and on about Archie and now Jughead? Did you ask my permission to date them? No, because you didn't need it, and I don't need yours. Dá até vontade de falar tudo na negativa pra você não ter que aprender os verbos no passado, né? Did you go to the beach on the weekend? I did not go. You mean you went to the beach? Yes, I went to the beach. Jesus, irregular verbs. But I digress. E para formar perguntas, ou seja, falar na interrogativa no past simple. Não sei se vocês repararam, mas agora nessa piadinha que eu fiz uma pergunta no past simple. Did you go to the beach on the weekend? Então, como em perguntas a gente também precisa de um verbo auxiliar, a gente vai colocar o did antes do sujeito e aí também voltar o verbo principal para a forma base dele, porque a gente já está usando o did. Essa é a ideia, gente. Se vocês já estão usando o did naquela mesma oração, naquela mesma frase, vocês não precisam colocar o verbo no passado. Ele vai vir na forma base dele. Eu sei que confunde, mas é assim. I woke up late yesterday. Para formular uma pergunta, eu acordei tarde ontem? Did I wake up late yesterday? He got here last Sunday. Did he get here last Sunday? They traveled to China in 2018. Did they travel to China in 2018? It rained a lot last March. Did it rain a lot last March? You know, rest is very important. Did you know that lab rats who are deprived of rest grow tumors all over their bodies? You should Google it. It's horrifying. And that's pretty much it. Mas calma aí que o vídeo não acabou ainda.
Então, essas regras aí, elas servem para quase todos os verbos, mas é quase todos mesmo. O único que não vai se encaixar nessa explicação aí é o te dou uma chance para acertar. Famigerado. O pesadelo de todo estudante de inglês. Aquele que todo professor de inglês ensina 500 vezes na vida. É o verbo to be. É sempre ele que encrenca o rolê. Mas calma, que não é nada tão complicado assim. Ele só funciona um pouquinho diferente dos outros. Mas primeiro eu queria desmistificar um pouco o verbo to be. Ele é só um verbo, tá, gente? Igual a qualquer outro. E ele significa ser ou estar. Em inglês, eles não diferenciam entre ser sempre ou estar no momento. Então, por exemplo, ser feliz ou estar feliz, os dois são be happy. E aí você só vai saber se a pessoa tá falando que está feliz ou que é feliz pelo contexto da conversa mesmo. Então, no presente, ele tem 3 formatos. I am, he, she, it is, you, we, they, are. E no passado ele vai ter só 2 conjugações diferentes. Diferente dos outros, que só tem uma forma no past simple para todos os sujeitos. Lembra que eu falei no começo? Então, no passado, o verbo to be vai ficar I, he, she, it, was, e we, you, they, were. Você pode até dizer que o passado de am e is é was e o passado de are é were. I was very tired yesterday. Eu tava muito cansada ontem. She was 14 in 1998. Ela tinha 14 anos em 1998. Em inglês a gente fala que a pessoa é umidade, não que ela tem umidade. Então, I am 25, for example. You were home on Monday. Você estava em casa na segunda-feira. We were very young back then. A gente era muito jovem naquela época. Se a gente fosse seguir a lógica dos outros verbos, para colocar essas frases na negativa, a gente precisaria do did, certo? Mas não funciona assim com o verbo to be. Porque o verbo to be, ele é um verbo forte, independente, que não se encaixa nos padrões impostos pela sociedade. Tá, parei. Mas é verdade. Tanto no present simple como no past simple, o verbo to be não precisa de verbos auxiliares. Então, para formar uma frase na negativa com o verbo to be, é só você colocar o not depois dele. I was very tired yesterday. I was not very tired yesterday. Eu não estava muito cansada ontem. Ou wasn't, para contrair. She wasn't 14 in 1998. Ela não tinha 14 anos em 1998. You weren't home on Monday. Você não estava em casa na segunda-feira. We weren't very young back then. A gente não era tão jovem naquela época. Come on, Jeff, it'll be fun. I can give you pointers. Pierce, I was a lawyer at a top-tier law firm. When I wasn't shielding the wealthy from justice, I was drinking their finest wines. E na interrogativa, como a gente sempre precisa de um verbo antes do sujeito, é só jogar o verbo to be. Jogar o verbo to be pra antes do sujeito. I was very tired yesterday. Was I very tired yesterday? She was 14 in 1998. Was she 14 in 1998? You were home on Monday? Were you home on Monday? We were very young back then? Were we very young back then? É meio esquisito mesmo, gente. But don't talk to me. Talk to the English. Hey, Forrest. Were you scared in Vietnam? And that's it. Gente, eu sei que é meio overwhelming at first. É bastante coisa no início. Mas aos poucos você vai pegando e vai percebendo que em tal música a pessoa canta assim, em tal série, tal filme a pessoa falou assim. E aí você vai se acostumando e aos poucos isso vai virando natural. E aí você vai falar sem nem pensar no que você está fazendo. Acreditem, aconteceu comigo. Eu posso dizer que funciona mesmo. E não tenha medo de errar também. Não tenha medo de falar verbo irregular como se fosse verbo regular. Se colocou o did com o verbo to be, não tem problema. É clichê falar, mas é verdade. É errando que aprende mesmo. Anyways, agora vamos pra parte que interessa. We were looking for Scott's inhaler. Which he dropped when? The other night. The other night when you were out here looking for the first half of the body. Yes. The night that you told me you were alone and Scott was at home. Yes. No. Oh, crap. So you lied to me. That depends on how you define lying. Well, I define it as not telling the truth. How do you define it? Reclining your body in a horizontal position? Get the hell out of here. Absolutely. Nessa cena, o Styles foi pego pelo pai dele enquanto ele tava mentindo. E aí o pai dele falou pra ele, So you lied to me. Então você mentiu pra mim. E aí o Styles responde, That depends on how you define lying.
Isso depende de como você define a palavra mentir. E aí o pai dele fala, eu defino como não contar a verdade. Como que você define? E aí ele responde, eu defino como reclinar seu corpo numa posição horizontal. Em português isso não faz o mínimo sentido, né? Mas acontece que lying em inglês pode ser tanto mentir como deitar. Reclinar seu corpo numa posição horizontal. Então quando ele fala I define it as reclining your body in a horizontal position, ele tá falando que ele define como deitar, né? Não mentir. E esse é o trocadilho que ele fez pra escapar da bronca. Mas não realmente escapou, né? And that's all for today, folks. I hope you liked the video. If you did, be sure to like and subscribe and activate the little bell icon in the end. It helps me a lot. Thanks so much for watching, and I'll see you on the next one. Gente, é extremamente difícil pra mim filmar de manhã, porque meu cérebro não funciona muito bem essa hora. Diz ela às 11h58 da manhã. Ainda é manhã, tá? E eu acabei de terminar de filmar. That's enough.